Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, está escrito: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, assim todos morreram. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, assim todos morreram. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, colocamos a nossa vida diante da Tua Palavra. Pedimos, Deus, que o Teu Santo Espírito nos ajude. Ilumine o nosso entendimento para compreendermos, Senhor, as verdades ensinadas, Senhor, na Tua Santa Palavra. Que o Teu Santo Espírito venha usar a Tua Palavra nessa noite, não apenas para nos abençoar, Senhor, nós que estamos reunidos, Senhor, aqui nesse ambiente, mas também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Que o Teu Santo Espírito prepare o nosso coração como aquele solo bom, e preparado como aquele solo bom, a boa semente da Tua Palavra semeada venha não apenas germinar, não apenas crescer, mas venha produzir nas nossas vidas aqueles frutos que levarão o Teu nome a ser glorificado em nossas vidas. Por isso, que o Senhor seja com a minha vida, que o Senhor seja com a vida dos Teus filhos que aqui se encontram. Ó Deus, que o Senhor seja com a vida de todos aqueles que nos ouvem, que o Teu Santo Espírito, mais uma vez te pedimos, Senhor, use a Tua Palavra para nos abençoar. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Receber a tarefa de pregar no último culto do ano, para nós é um desafio. Um desafio, primeiro, porque o tema que devemos abordar nessa última pregação do ano deve levar em consideração aquilo que percebemos durante a nossa carreira anual, que de alguma maneira nos colocou em alguma condição de deficiência para com aquilo que precisamos fazer para o reino de Deus. Mas, em segundo lugar, esse tema não deve abordar somente aquilo no qual muitas vezes nós falhamos no nosso serviço e no nosso trabalho feito ao Senhor, mas também levar em consideração o fato de que, se um ano novo está se pondo diante de nós, nós não podemos permitir que essa deficiência permaneça, que essa limitação, ou de alguma maneira que esse serviço que nós devemos como cristãos, como povo de Deus, prestar ao reino de Deus, simplesmente ele continue da mesma maneira. Nós começamos a fazer as reuniões pastorais agora no final do ano, a partir do mês de novembro, e na última reunião de dezembro estivemos conversando sobre alguns assuntos que nos incomodaram durante a jornada desse ano de 2024. Falamos muitas vezes da tristeza que sentimos quando de alguma maneira alguém que caminha conosco, ele simplesmente nos deixa e segue outros caminhos. Mas também lembramos que uma das coisas que deveriam nos deixar profundamente tristes é o fato de, por algum tempo, não termos contemplado a nossa membresia sendo renovada por novos convertidos. Isso deveria trazer preocupação, isso deveria trazer uma grande tristeza para nós. Eu vou falar na perspectiva de Santa Rosa. Se nós olharmos para trás e levarmos em consideração os últimos 5 anos, nos últimos 5 anos, basicamente, nós não tivemos nenhuma adição de membros da igreja que procederam da evangelização e da conversão. Todos os novos membros da igreja acrescidos nos últimos 5 anos ou eram filhos de crentes que cresceram, ou foram pessoas que vieram de outras denominações e passaram a congregar conosco. Então, pensar num quadro como esse, olhando somente para 24, é pensar em algo que verdadeiramente precisa ser consertado, algo que precisa ser urgentemente mudado. Só que para que isso aconteça, não temos outro caminho a não ser voltarmos a evangelizar os perdidos em 2025.
Precisamos voltar a pregar o Evangelho, a anunciar as boas novas de salvação àqueles que estão perdidos. E é nesse contexto que Paulo faz essa afirmação. Paulo, nesse capítulo 5, está falando sobre aquilo que motivava ele a pregar o Evangelho dos perdidos. Aquilo que fazia com que ele se esforçasse tanto para tornar o Evangelho conhecido. E ele, aqui nesse texto, ele faz uma afirmação. Ele diz que o amor de Cristo o constrange. E na verdade, ele não só expõe a ele, mas ele quer que os irmãos de Coríntios entendam que da mesma maneira que o amor de Cristo constrangia ele, o amor de Cristo deveria constranger aqueles que faziam parte da sua igreja, de tal forma que eles se forçassem e eles trabalhassem para espalhar a mensagem do Evangelho no meio daqueles que estavam perdidos. Então, quando Paulo usa essa expressão, o amor de Cristo nos constrange, isso significa dizer que o crente é dominado pelo amor de Cristo a ponto de agora viver por ele e viver para ele. Ele foi tão impactado com o amor de Cristo demonstrado que ele não conhece outra forma de vida a não ser uma forma de vida que vive por Cristo e que vive para Cristo. Tão grande é o impacto daquilo que Jesus fez. Quando nós pensamos no amor de Cristo, nós entendemos à luz dos evangelhos que ele foi evidenciado através da morte sacrificial dele para redimir o seu povo. O povo que foi comprado nessa vida e que vai habitar com ele para todo sempre. Se nós pararmos para fazer uma breve meditação desse texto, certamente nós vamos afirmar que esse versículo é basicamente um resumo do Evangelho exposto por Paulo. Ele simplesmente pega o Evangelho e transforma a mensagem do Evangelho em uma única frase. E aí não é demais nós lembrarmos o que significa a palavra Evangelho. A palavra Evangelho ela significa boas novas. A palavra Evangelho significa boas notícias. Lembre da proclamação do anjo para os pastores que estavam no campo, pastoreando as suas ovelhas quando Jesus nasceu. O anjo vem dizer que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então o Evangelho nada mais é do que as boas notícias provindas de Deus acerca da obra da salvação que Ele realizou para resgatar pecadores. Então o Evangelho nada mais é do que a boa notícia vindo da parte de Deus. Então, sabendo que o Evangelho é uma boa notícia, ou não apenas uma boa notícia, é uma boa notícia que trará grande alegria, precisamos entender o que essa mensagem é. Porque é tão importante que eu e você preguemos o Evangelho para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão perecendo. Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, ele fala que é pelo Evangelho que nós somos salvos. Pense nisso. Todos nós que estamos aqui nessa noite e que professamos estar salvos e professamos ter esperança da vida eterna, nós só conseguimos fazer isso porque um dia alguém veio e pregou o Evangelho para a gente. Se uma pessoa nascer, viver e morrer sem ouvir o Evangelho, sem crer no Evangelho, não tem jeito, ela vai perecer. Vai perecer, porque não existe esperança para ninguém, e em especial esperança do porvir, a parte do Evangelho, a parte do conhecimento do Evangelho, a parte da fé no Evangelho. Então, em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que o Evangelho é o próprio evento de Cristo. O Evangelho é o anúncio do Cristo crucificado. O Evangelho é a proclamação da sua obra completa na cruz do Calvário para salvar pecadores como eu e você. Ai de nós se ele não tivesse ido até o fim. Talvez a definição mais clara e mais objetiva sobre o Evangelho que nós temos na Escritura foi aquela que foi registrada pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, um texto tão conhecido. E se nós perguntarmos ao versículo 16 do capítulo 1 de Romanos o que é o Evangelho, Paulo vai nos dizer que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Não importa quem você é, a que família você pertence, em que estado você nasceu, em que país, em que lugar do mundo, em que condição social, o Evangelho é o poder de Deus para lhe salvar se você crer.
É o meio por intermédio do qual simplesmente Deus nos revela a maneira como nós nos apropriamos da salvação. Porque a grande mensagem do Evangelho, ela aponta para a obra de Cristo como fundamento de sustentação da nossa esperança. Não é por causa dos nossos méritos, não é por causa das nossas obras, não é por causa do nosso esforço, não é por causa do nosso bom comportamento, é tudo por causa de Cristo e do que Ele fez em nosso favor. Essa é a grande mensagem que o mundo precisa ouvir, essa é a única mensagem que pode trazer esperança para o mundo. Então, quando Paulo usa essa expressão que o amor de Cristo nos constrange, ele está pensando na tarefa de pregar o Evangelho em todo o mundo, a toda criatura, em todos os lugares, a todos os povos. Esse Evangelho que foi recebido, esse Evangelho que foi crido por nós, depois de nos alcançar, agora ele precisa ser compartilhado com todos aqueles que ainda não possuem em Cristo a mesma esperança que nós possuímos. A mesma esperança que nós possuímos. Às vezes nós ficamos com o pé um pouco atrás por causa da numerolatria que existe em nossos dias, né? Um anseio muito grande de que simplesmente a igreja enche como é transborde de gente. Não evangelizamos por causa disso, evangelizamos porque é a única esperança que o pecador perdido tem de encontrar confiança e segurança para essa vida por vir, é se for por intermédio de Jesus Cristo. Daí o apóstolo Paulo, por causa dessa responsabilidade que tanto ele como nós temos de comunicar a mensagem do Evangelho aos perdidos, por causa disso Paulo escreveu essas palavras. Lembre, ele está falando das motivações que deveriam impulsioná-lo e impulsionar todo cristão a pregar o Evangelho. Ele está falando sobre isso nos 2 versículos anteriores, mais especificamente anteriores não, o versículo 10 e o versículo 11, Paulo ele nos apresenta uma motivação. Ele vai dizer que todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo para darmos conta do bem e do mal que fizemos por intermédio dele. Vamos ter que prestar conta daquilo que fizemos bem e vamos ter que prestar contas daquilo que não fizemos e era a nossa responsabilidade. Então, para Paulo, a lembrança de que nós vamos ter que no final da nossa jornada prestar conta daquilo que fizemos com a nossa vida aqui nesse mundo deve nos impulsionar a pregar o Evangelho. Deve nos impulsionar a anunciar a mensagem da salvação àqueles que estão perdidos. Porque a lembrança de que nós vamos ser julgados também vai imprimir as ordens de Cristo para nós no Evangelho um certo respeito, um certo temor, um certo interesse por tudo aquilo que a Escritura diz que é nossa responsabilidade. Mas se por um lado ele começa apelando, fazendo-nos olhar para o juízo, por outro lado, o segundo apelo ele pede para que nós olhemos para a cruz. Se Cristo morreu para salvar esses pecadores que ainda estão perdidos, quem somos nós para negligenciarmos isso? Quem somos nós para simplesmente decidirmos não ir? Então Paulo vai dizer que não apenas pregava o Evangelho porque ele sabia que ia ter que prestar conta disso quando Cristo voltar, mas ele dizia que o amor que Cristo demonstrou pelos pecadores, se oferecendo no lugar deles, para que pela sua morte eles pudessem ter vida, isso fazia com que ele se sentisse motivado, isso fazia com que ele se sentisse continuamente impulsionado a anunciar o Evangelho para outras pessoas. O amor de Cristo, o amor que Cristo demonstrou, aquele que em João 3,16, João não encontrou um adjetivo que pudesse qualificá-lo, né? Ele diz que é um amor tal. Não encontrou uma palavra que pudesse expressar a grandeza do amor de Cristo demonstrado para salvar os pecadores. Não apenas para nos salvar, existem homens de todos os povos, tribos, línguas, nações, que são ovelhas que estão desgarradas, que estão esperando somente ouvir o chamado do bom pastor para que elas venham ao aprisco. E uma das coisas que a Bíblia deixa claro é que a tarefa evangelística é uma tarefa que jamais trará frustração para quem prega. Porque
toda ovelha que ouvir a voz do Senhor, ela vai vir. Se a ovelha vai vir, não tem como falhar. Não tem como as ovelhas que estão perdidas, ao ouvir o chamado do bom pastor para que elas venham ao apreço pela mensagem do Evangelho, elas se percam. Não tem jeito. Todas elas vão vir. Primeiro, porque elas conhecem a voz do bom pastor quando chegarem aos seus ouvidos. Segundo, porque o bom pastor conhece elas e ele disse que quando elas ouvirem, elas o seguirão. Então, enxergar a grandeza do amor de Deus envolvido na salvação dos pecadores, para Paulo, isso fazia com que ele se sentisse arrastado para pregar o Evangelho para aqueles que estavam perdidos. A expressão amor de Cristo, ela traduz uma frase que gramaticalmente ela pode seguir duas linhas: ou o nosso amor demonstrado por ele, ou o amor dele demonstrado por nós, de Jesus Cristo por nós. Quando nós olhamos o contexto de 2 Coríntios 5, nós vemos claramente que Paulo está falando sobre essa segunda opção. É a segunda possibilidade. É o amor que ele demonstrou por nós, que deve nos impactar de tal forma que não tenhamos outra opção de vida a não ser servir a ele e seguir a ele. Foi um amor muito grande, gente. O amor de Cristo por nós, ele deve despertar o nosso amor por ele. Isso é básico, isso é um fato. A todos aqueles que foram alcançados e atingidos pelo amor de Cristo demonstrado na obra da salvação, o feedback é simplesmente o retorno desse amor em direção a Jesus Cristo. Isso faz parte do pacote da salvação. Em Romanos capítulo 5, Paulo diz no versículo 5: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se nós sairmos de Paulo em Romanos capítulo 5 e formos para João, em 1 João capítulo 4, verso 19, aquele velho bravo de João que diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E uma pergunta que não pode deixar de ser feita é: por que esse amor dele por nós deve causar um impacto tão grande? Por que o amor dele que é mostrado por nós deve nos impactar de tal maneira que nós não encontremos outro meio de viver a não ser amando ele até o fim da nossa existência? Primeiro, porque ele nos amou quando nós não amávamos. Ele não amou aqueles que o amavam. Ele nos amou apesar de nós não amarmos ele. Mais do que isso, ele nos amou quando nós não merecíamos ser amados por ele. Não merecíamos. Nós nunca merecíamos, mas ainda assim ele foi lá. Ele nos amou quando nós o odiávamos. Lembre que nas Escrituras não tem um meio termo. Não tem a zona neutra no gostar. Ou eu amo a Deus ou eu odeio a Deus. Não existe muro. Não existe zona de conforto. Ele nos amou quando nós o odiávamos. Ele nos amou quando nós vivíamos em total oposição a ele. Ele nos amou, como Paulo vai falar em Romanos 5, a partir do 8 até o 10, ele nos amou quando nós éramos seus inimigos. A grande máxima do amor de Deus em Paulo na carta aos Romanos é que Deus continua provando o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por gente boa, principalmente porque não existia ninguém bom. Ele nos amou quando nós ainda estávamos mortos em delitos e pecados. E o que isso significa? Quando nós vivíamos servindo a Satanás, quando nós vivíamos servindo ao mundo, e quando nós vivíamos prazerosamente servindo o pecado. Nem isso foi capaz de impedi-lo de provar o seu amor para conosco. Então Paulo diz: olha, quando eu penso no amor que ele demonstrou em meu favor, quando eu penso nesse amor que tem sua origem em Deus e que foi evidenciado na morte de Cristo em meu favor na cruz do Calvário, na morte de Cristo sendo oferecida para salvar pecadores desprezíveis como nós, Paulo não encontrava outra reação a não ser amá-lo de volta, a não ser imaginar uma vida que pudesse verdadeiramente refletir o
o amor que ele tinha pelo seu Salvador. Paulo, ele vai usar essa expressão pelo menos 3 vezes na sua epístola. Por 3 vezes, se você ler as 13 cartas do apóstolo Paulo, você vai ver ele usar essa expressão, o amor de Cristo. E ele explica o que ele quer dizer em cada uma das afirmações. Na primeira afirmação, ele diz que esse amor está além dos limites da nossa compreensão. Ou seja, não existe medida, por mais extensa que você estabeleça, que pode ser comparada à grandeza desse amor dele demonstrado por nós. Lá em Efésios, capítulo 3, versos 18 e 19, ele vai dizer: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Por maior que seja a sua compreensão, por maior que seja a extensão da medida que você usar para comparar o amor de Deus, ele será sempre maior. E maior, e maior, e maior. Mas em segundo lugar, falando sobre o amor de Cristo, Paulo vai dizer que nada pode ser capaz de separar o redimido desse amor redimidor. Se você foi alcançado pelo poder desse amor, nada mais pode afastar você dele. Paulo faz isso a partir daquele salmo que ele escreve no capítulo 8 de Romanos, a partir do 35. Nós cantamos uma música que é um resumo desse salmo, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia? Mas no versículo 39, Paulo vai dizer de Romanos capítulo 8: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se formos alcançados por Ele, nunca mais seremos largados por Ele. Mas Paulo sai dessa segurança e traz o amor de Deus para a nossa vida prática. E é justamente aqui, em terceiro lugar, que em 2 Coríntios 5,14, Paulo diz que esse amor controla aqueles que o recebem. Exerce uma influência de governo que dirige a vida de todo aquele que foi impactado por ele. Ele diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. É sobre esse último ponto aqui que Paulo quer tratar aqui na segunda epístola de Coríntios, no capítulo 5, versículo 14. Ele diz que o impacto do amor de Deus deve nos deixar incomodados. O impacto de haver sido alcançado pelo amor de Deus deve nos deixar, de certa maneira, inconformados. Deve nos fazer continuamente nos sentir embaraçados em relação ao nosso estado e aquilo que nós deveríamos ser e fazer no Senhor. Porque na experiência humana é básico. Quando alguém nos faz uma coisa muito boa, nossa primeira reação é tentar encontrar uma forma de agradar aquele que nos abençoou. Mas parece que muitas vezes, em relação a Deus, nós não levamos isso em consideração. O verbo que ele usa aqui para falar de constranger, ele possui um significado que indica domínio, que indica controle. Mas o que Paulo tem uma ideia, a ideia mais básica aqui, é que significa impulso. É aquilo que nos empurra na nossa jornada. É aquilo que nos conduz continuamente em direção à vontade de Deus. O que Paulo quer dizer de verdade aqui é que o amor de Cristo nos constrange, fazendo com que os crentes se sintam inteiramente dominados por esse amor, e esse controle nos impele a avançar dia a dia, vivendo para Cristo e fazendo a vontade de Cristo como a prioridade maior da sua existência. Se vivermos à luz do impacto do amor de Cristo demonstrado, é isso que nós vamos fazer. É a única maneira de nós tornarmos a vontade dele e a verdade dele relevante para nós. Para Paulo, esse amor de Cristo nos constrange, de modo que somos governados por ele e não mais pelas nossas ambições pecaminosas. A vontade de Cristo se torna o nosso bem maior.
E é sob o governo do amor de Cristo que eu morro para mim mesmo. É a única maneira. Nós encontramos no amor de Cristo o vigor que precisamos para negarmos a nós mesmos. Na negação de nós mesmos, o poder que precisamos encontra sua fonte no amor de Cristo que nos constrange. No amor que nos governa, no amor que molda o crente por completo. O impacto do amor de Cristo em nossas vidas deve causar uma transformação radical. É isso que ele vai dizer no versículo 15. Quando ele vai falar dos efeitos do impacto desse amor, no versículo seguinte, ele vai dizer que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqui nós temos um eco de João capítulo 14. Por 3 vezes, Jesus ensina como o amor de um discípulo, o amor de um crente é demonstrado pelo seu Salvador. João 14,15 diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. No versículo 21 ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E no versículo 24 ele vai para o lado negativo e diz: quem não me ama não guarda os meus mandamentos. Então aqui mesmo o apóstolo Paulo explica por que o amor de Cristo nos constrange. Ele vai dizer: porque estamos convencidos de que um morreu por todos, assim todos morreram. Lembre que os olhos de Paulo estão voltados para o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Então, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, para a lei que nos condenava, todos nós que cremos nele morremos. E porque nós morremos nele, não existe mais condenação para nós. E se não existe mais condenação para nós, também não existe para nenhum daqueles que vierem a crer pela proclamação do Evangelho, saída e produzida nos nossos lábios. Precisamos pensar nisso. A maneira como Cristo amou os pecadores para salvar deve ser um combustível, um estímulo para que eu e você levemos essa mensagem para aqueles que estão perdidos. Imagine, o próprio Paulo tinha isso em mente. Na carta aos Romanos, no versículo 15, ele diz: quanto a mim, eu estou pronto para pregar o Evangelho. E a referência de Paulo era justamente o fato de ele haver sido o inimigo do Evangelho, ele haver sido um perseguidor de Cristo e do seu povo, mas mesmo assim, a quem ele perseguia, ou mais especificamente, quem ele perseguia, morreu para salvá-lo. Imagine o impacto que isso causou na vida de Saulo de Tarso. Ele passou a vida toda dizendo que se considerava o pior pecador que existia, porque ele ousou perseguir o povo de Cristo, ele ousou perseguir a igreja de Cristo, mas mesmo sendo tão mal para com o povo de Cristo, e mesmo sendo alguém totalmente contrário a Cristo, Cristo foi à cruz do Calvário e morreu para salvá-lo. E a boa notícia para nós é que ele não morreu somente para salvar Paulo. Mesmo nós sendo pecadores semelhantes a Paulo, ele foi à cruz do Calvário, morreu por mim, morreu por você e morreu por todos aqueles que virão a crer. Algumas ovelhas de Cristo ainda não experimentaram o privilégio que nós temos, gente. Esses dias eu estava conversando com um grupo de pessoas e dizendo que não existe mais prazer em relação a Cristo para mim do que me lembrar que eu posso morrer a qualquer momento e eu estou pronto para isso. A morte não nos assusta mais. Primeiro, porque a morte pior ele sofreu em nosso lugar. E segundo, porque ele morreu no nosso lugar, nós sabemos que o que nos espera do outro lado é muito melhor. Então Cristo não apenas fez isso por Paulo, mas por mim, por todos vocês que estão aqui e creram nele e depositaram a sua fé nele. E aí Paulo vai nos lembrar que ele fez isso por nós. Ele fez isso por cada um de nós. A preposição usada por Paulo aqui pode ser traduzida em benefício de.
significa diretamente que ele morreu no lugar de, e foi isso que ele fez. Ele não pecou, mas recebeu o salário do pecado de quem? De mim, de você e de todos aqueles que durante toda a história vierem a crer nele, vierem a depositar a sua esperança nele. Jesus Cristo tomou o nosso lugar na justiça, diante da justiça retributiva de Deus, não é? Ele nos substituiu como um alvo da ira de Deus sendo derramada sobre nós. Algumas ceias atrás eu usei aquela metáfora, né? Usando minha vida, eu vivi 26 anos da minha vida com a justiça de Deus, dizendo: Deus, olha, pune aquele pecador ali, ele é um amaldiçoado, ele merece ser castigado, punido. E eu usei a ilustração de que quando Deus simplesmente resolve soltar a ira dele, Cristo passa entre a ira dele e mim. E ao invés do castigo de Deus me atingir a mim, e Ele fez isso com cada um de nós. Cada um. Nós merecíamos ser punidos. Nós merecíamos receber o salário do pecado. Nós deveríamos morrer fisicamente, espiritualmente e eternamente. Mas Ele nos poupou eternamente disso. Existe uma multidão de pessoas que não receberam esse benefício, que estão esperando eu e você irmos dizer para eles o que Cristo fez por eles na cruz do Calvário. Isso explica para onde Paulo estava olhando, né? Quando ele simplesmente faz essa afirmação. Ele foi capaz de entender a grandiosidade desse amor. Então, quando nós entendemos isso, e eu quero caminhar para o fim agora, para que nós entendamos isso, nós queremos contar dois casos da história. O primeiro caso é lembrar do missionário inglês Carlos Studd. Ele foi um homem que era rico e, ao perceber o chamado divino para pregar o evangelho àqueles que estavam perdidos, ele vendeu, se desfez de parte da sua herança, né? Ele deu uma parte para o George Miller, que trabalhava com a fundação de orfanatos, né, pelo mundo. Ele mandou outra parte para a missão de Hudson Taylor, e parte daquilo que ele necessitava somente para viver, ele entrega para sua esposa e parte para a China. Da China ele vai para a África e ele se torna o grande evangelizador do continente africano. Por anos a fio, ele gastou a sua vida até a sua velhice pregando o evangelho às tribos da África, no meio das selvas da África do século XIX. Quando já estava idoso, doente, ele volta para a Inglaterra. E ele começa a levantar dinheiro para que ele pudesse voltar para pregar o evangelho para os nativos na África, no meio da selva de novo. Só que a liderança da igreja da Inglaterra chegou para ele e disse: Carlos, não faça isso. Faça o seguinte: levante os recursos, levante o dinheiro e mande missionários mais jovens no seu lugar, porque você já está velho, já gastou a sua vida. Mas ali estava alguém constrangido pelo amor de Cristo. Não dá para ser substituído, porque é uma questão pessoal. Ser constrangido por esse amor torna a obra de Cristo, o reino de Cristo, a vontade de Cristo, o prazer de Cristo, a coisa mais importante da nossa vida. Então, quando aquela liderança da igreja que levantou os recursos disse: use esses recursos para mandar missionários mais jovens do seu lugar e você fica administrando daqui, ele disse uma frase que se tornou célebre. Ele diz: se Jesus Cristo, sendo Deus, morreu por mim, nenhum sacrifício é grande demais que eu não possa fazer por ele. Precisamos pedir em 2025 que o amor de Cristo nos constrange. Precisamos clamar para que Deus faça com que o amor de seu Filho demonstrado por nós na cruz do Calvário nos constrange de tal maneira que nós não pensemos em outro estilo de vida que seja superior ou melhor ao servir a Ele, ao buscar a vontade dEle, ao buscar o prazer dEle. Imagine, o que ele disse aqui foi que se Jesus Cristo suportou todo aquele sofrimento para me salvar, nenhum sacrifício pode ser considerado grande demais para levar essa mensagem para aqueles que estão perecendo. Se Cristo foi capaz de morrer para salvá-los, eu sou capaz de morrer para que a salvação chegue até eles. Essa é a ideia do estudo, e ele foi. Ele não aceitou. Ele não se substituiu. Ele levantou os recursos e voltou para as selvas para pregar o evangelho aos índios perdidos.
Mas uma das marcas da história vem dos morávios. Os morávios foi o grupo de crentes que historicamente mais mandou missionários para o campo, comparado a tudo aquilo que nós conhecemos da história da igreja. Mas o que nos chama a atenção na história dos morávios, primeiro, eles fizeram um ciclo de oração, eu sempre cito isso, de 100 anos, 24 horas ininterruptas. 3 gerações seguraram as pontas, 24 horas por dia de oração. Depois de 100 anos, 2 jovens de 20 anos, ao ouvirem falar de uma ilha, no leste da ilha, onde 3.000 africanos trabalhavam como escravos, eles se sentiram movidos para ir para lá. Eles queriam ir pregar o Evangelho para aqueles 3.000 escravos que trabalhavam naquela ilha. E aí o que eles fizeram? Eles foram falar com o dono da ilha, o dono dos escravos, um britânico, agricultor e ateu. Então, quando os jovens, movidos pelo desejo de levar o Evangelho para aqueles escravos que trabalhavam naquela ilha, eles vão lá e tentam pedir para o dono da ilha permitir que eles fossem levar o Evangelho para aqueles que estavam lá. Eles queriam ir para lá como missionários. E quando eles pedem para o dono da terra para deixar eles partir para lá, para pregar o Evangelho de Cristo para os nativos, para os escravos que estavam lá, o dono, de forma imediata, disse o seguinte, abre aspas, nenhum pregador, nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Era isso que ele considerava a mensagem do Evangelho. Imagine se fosse eu ou você. A gente quisesse pregar em um lugar que tivesse um dono e só pudesse acessar com o dono, e o dono dissesse, olha, não quero nenhum de vocês lá. Certamente a maioria de nós gritaria as portas e dizia, se as portas fecharam, é porque não é a vontade de Deus, e ele ia embora. Só que essa recusa fez com que aqueles jovens tivessem que tomar a decisão mais importante das suas vidas. Ao invés de virar as costas, ao invés de desistir, o que foi que eles fizeram? Eles se venderam como escravos. Já que nós não podemos entrar para pregar o Evangelho dos escravos como missionários, então simplesmente eles se venderam como escravos para poderem ir trabalhar e pregar o Evangelho naquela ilha. Eles simplesmente não se importaram em viver confinado em uma ilha no meio do oceano, privados de qualquer conforto que eles desfrutavam no continente. Passaram todos os seus dias submetidos a trabalhos braçais, sem nenhuma esperança futura de liberdade. Eles consideraram isso menos importante, eles foram capazes de suportar mais isso do que imaginar que aqueles 3.000 escravos poderiam partir dessa vida sem escutar a mensagem da salvação. Era mais importante a mensagem da salvação chegar lá do que as suas próprias vidas. Eles se venderam, com o dinheiro da venda, eles compraram a passagem do navio e eles foram. Eles foram para nunca mais voltar. Na sua partida, enquanto eles estavam caminhando para o navio, houve uma grande comoção dos irmãos da igreja. Os irmãos oraram por eles, os irmãos choraram por eles, os irmãos abraçaram eles. Aquele momento para os amigos e familiares era o último adeus. Mas no meio daqueles irmãos, alguns diziam, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão indo para esse lugar sem volta? Vocês nunca mais irão ver seus familiares, vocês nunca mais vão ver os seus amigos, vocês nunca mais vão ver os seus irmãos da fé, vocês vão ser escravos a vida de vocês até o dia de vocês morrerem. E quando o navio começou a se afastar do braço, quando o barco estava se afastando do porto, aqueles 2 jovens levantam as suas mãos e gritam para aqueles que ficaram, digno é o Cordeiro pelo seu sacrifício. Se eu pudesse pedir alguma coisa para a gente, para 2025, uma única coisa seria Deus. Faz o teu amor nos constrange.
seja mais importante que nós mesmos. Nós somos com nossa cabeça. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Nos ajude. Vamos pedir a Deus que Ele abra as portas. Que verdadeiramente em 2025, no batismo, nós possamos ver não um novo convertido, mas muitos novos convertidos descendo as águas. Muitos. Ambos e Santa Rosa, São João do Sul, Praia Grande, Sombrio, Morro da Fumaça, Bela Flores. Queremos despertar. E que não apenas por saber que nós vamos ter que prestar contas no último dia da nossa vida, mas que venhamos olhar para aquilo que Cristo foi capaz de fazer. Como diria a pregação que o pastor Silvano faria se não fosse hoje à noite, Romanos 12:1. Paulo simplesmente fala sobre essa obra de salvação maravilhosa do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, que salva pecadores, e diz: eu rogo-vos pela compaixão de Deus, ou pelas misericórdias, dependendo da tradução que viesse a ser feita. Ou seja, olhe para aquilo que Cristo foi capaz de fazer para salvar pecadores. E não queira outra coisa da sua vida a não ser se tornar instrumentos nas mãos de Cristo, para que esses pecadores possam ser salvos. Existe uma canção que ela tem se tornado motivo de muita discussão em meio da igreja dos nossos dias. Essa canção, o título dela é Ele. E a confusão que existe é por causa de um provérbio que passou a circular no meio evangélico dos nossos dias, que diz que enquanto os ímpios mentem quando falam, os crentes mentem quando cantam. E esse provérbio traz um certo pesar em relação a essa música, por quê? Porque existem, como é que eu posso dizer assim, compositores evangélicos que ainda teimam em fazer música na primeira pessoa do singular. Se você faz uma música na segunda pessoa do singular, se você faz uma música na terceira pessoa, você está fazendo uma oração. Mas quando é na primeira, você está fazendo uma confissão. Então essa música é uma confissão daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos, porque o amor de Cristo nos constrange. Então em 2025 não queremos cantar essa música como, só porque ela é uma música bonita, né? Eu estava conversando com uma pessoa a semana passada, eu dizendo: não podemos cantar porque achamos bonita, mas porque verdadeiramente, se é na primeira pessoa, aquilo que está sendo cantado se identifica conosco. João Batista veio para preparar o caminho para a segunda vinda, para a primeira vinda do Salvador. Depois que o Salvador vem assunto aos céus, ele diz: eu vou voltar. E quem vai preparar a segunda vinda? Sou eu e você. E esse evangelho será pregado em todo mundo, e então virá. Por isso vamos cantar. Vamos orar ao Senhor. E vamos cantar ao Senhor. Nós vamos orar e logo após nós cantarmos essa canção que o pastor Batista está por aí, orasse por nós, para que verdadeiramente nós pudéssemos em 2025 cantar essa música, porque nós estamos trabalhando para que o mundo seja alcançado pelo Evangelho. Não pode ser nada. Quando terminarmos de cantar, o pastor Batista pode